O dólar vem caindo nos últimos dias, mas segue ali perto dos R$ 5,50. O câmbio interfere diretamente em custos de insumos e tecnologia importados e impacta a competitividade de muitas empresas brasileiras. Para ajudar empreendedores a entender esses efeitos e organizar melhor as suas finanças, a gente recebe hoje aqui o Sérgio Al, nosso comentarista, fundador da Conta Black e especialista em finanças. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde. Tudo bem, Túlio. Mais uma vez é um prazer estar aqui e falar contigo com os nossos telespectadores. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Sérgio. Ô, Sérgio, como é que a variação do dólar impacta os custos aí para os empreendedores? Nesse momento ainda de tensão internacional, o dólar vem caindo, mas há muita incerteza ainda, né? É difícil saber qual vai ser a resultante desses momentos todos, né? Bom, Túlio, nós vivemos em momentos de tensão, né? Estamos falando também de conflitos que também acabam impactando na variação do dólar, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Mas o mais importante é que para os empreendedores hoje, que dependem de produtos que são dolarizados, existe também um desafio de como manter a sua receita utilizando esses produtos e serviços, porque quando o dólar sobe, tudo fica mais caro, os insumos, importação, até mesmo os produtos, até mesmo o próprio combustível. Então, uma das ideias, uma das dicas é que em momentos de crise, a tendência é ficar muito maior, a tendência é trazer incertezas para o empreendedor e sempre ficar atento aos acontecimentos e às variações que o mercado está nos apresentando. Como é que se defende de um momento assim para tentar absorver ou administrar esses impactos do dólar, Sérgio? Eu costumo falar que a informação ela é transformadora, né? Existem muitos empreendedores que não estão atentos aos acontecimentos, principalmente empreendedores que utilizam produtos e serviços. A ideia é que eles estejam acompanhando todos os acontecimentos, entender o impacto que vai gerar na sua margem de lucro, né? Principalmente hoje, tem muitas empresas que utilizam produtos e serviços com variação dolarizada, que pagam com cartão de crédito. Então, a ideia é estar acompanhando todos esses acontecimentos e o mais importante, né, buscar possíveis fornecedores nacionais para atender ali a demanda e equilibrar a balança da margem de lucro também. E quando a gente fala de impacto, precisa pensar que alguém está importando, o outro está exportando. Sim. Enquanto um está ganhando, o outro está perdendo, né? Exatamente. Essas são as vantagens e desvantagens do mercado, né? Porque para as empresas que dependem de produtos dolarizados, quando o dólar sobe e ela depende dessas tecnologias, desses serviços, isso acaba impactando na ponta que é cobrado do seu cliente final. E hoje o cliente ele está mais esperto, né? Ele sabe que existem opções no mercado e o mais importante é fazer com que a empresa, acho que ela tem que saber estar preparada para esses momentos de virada. Mas as vantagens estão para outros segmentos, né? Como, por exemplo, o mercado de agronegócio, mineração, celulose e proteína animal, que são os maiores beneficiados porque eles exportam. Então, se o dólar subir, se o dólar cair, eles têm ali as suas vantagens. Ô Sérgio, estamos falando aqui de câmbio, né? Agora, os empreendedores têm muitas dúvidas sobre finanças e Sim. Você lida diretamente com isso, diariamente você lida com isso, né? O que você poderia dar de orientação para as pessoas para ter métodos ali para organizar a casa, organizar as finanças, né? Às vezes as pessoas olham ali para as próprias contas, para o caderninho ali, não sabem bem onde começar, né? Por onde começar, então? Eu acho que a prudência foi no que eu disse anteriormente, né? Vamos procurar novos fornecedores? Existe uma vantagem, algo que está acontecendo no mercado recentemente. Tem empresas que vendem produtos e serviços dolarizados que já estão começando a migrar para o real. Então, acho que o importante é o empreendedor estar atento a essas empresas para que possa repensar os seus preços para não comprometer a sua margem de lucro. E o mais importante, né, o importante é que eles também precisam rever contratos, né? Quando passam pelo processo dessa variação de dólar, e negociar contratos, renegociar com seus fornecedores e encontrar novos caminhos. Agora, você tem uma sugestão para a gente hoje, uma dica aqui, que é uma ferramenta gratuita, aliás, para ajudar na educação financeira, é isso? Exatamente. Em meio a tudo isso que está acontecendo no mercado, quem sofre é o empreendedor. E aí ficamos pensando, poxa, precisávamos criar algo que fosse gratuito e fosse de utilidade pública. Porque a gente não está falando somente com o empreendedor, a gente está falando também com a pessoa física, com o CPF.
Nós resolvemos criar, na verdade nós não, né? A instituição, o Instituto Black, ele criou o Meu Divã Financeiro. O Meu Divã Financeiro, o nome já fala, né? É o momento que as pessoas estão com o bolso apertado, o empresário tem os seus problemas estruturais, financeiros. O Meu Divã Financeiro, ele veio com o objetivo de colocar à disposição dessas pessoas, desses empreendedores e empresários, consultores financeiros para ajudar em tudo, seja no planejamento pessoal, quanto no planejamento financeiro da sua empresa. E o mais importante é que ela é muito simples. A pessoa, ao entrar no site, ela agenda uma consulta, abre ali uma agenda por meeting, por Google, e dali você consegue reservar o horário que é importante para você. É uma conversa de 30 a 45 minutos e dali ele sai já com algumas metas a cumprir, né? E aí a gente faz o acompanhamento mais humanizado, de entender o momento. E o Divã Financeiro, ele acho que é o nosso brinquedinho para e também entender um pouquinho do momento do empreendedor, no momento do empresariado brasileiro. E eu estava tendo uma conversa de bastidor aqui falando que isso não é só para o pequeno empreendedor, não. Tem muito empresário que está ruim das pernas, mas que precisa de ter ali um conselheiro para ajudar na tomada de decisão e no replanejamento financeiro. Quer dizer, nessa consulta, como você falou, a ideia ali é ter uma noção do diagnóstico sobre as contas daquele empreendedor. Exato. E apontar caminhos. Exatamente. Porque tudo começa na precificação, muitos não sabem precificar. Nós falamos hoje de dólar, né? Muitos precisam saber quais são os novos caminhos que eles precisam tomar. Então, a plataforma ela vem justamente para ser um guia prático para o dia a dia do empreendedor. E eu acho que seria interessante você acessar meudivanfinanceiro.com.br, agendar um horário e tenho certeza absoluta que você vai gostar de falar com os consultores ali. E é de graça, Sérgio? Totalmente de graça, totalmente de graça. E o que vocês têm visto como fruto, como resultado de um trabalho como esse, assim, bem customizado, bem pessoal, né, voltado para as necessidades de cada empreendedor? O benefício que nós encontramos foi o empreendedor estar preparado, pronto para cumprir metas. Porque o mais importante é ele cumprir metas. Existem desafios no dia a dia, as pressões do dia a dia, ele entendendo que se ele tiver ali as metas para cumprir os seus objetivos, seja sobre o controle financeiro da empresa, de não misturar os gastos ali com questões pessoais, de cumprir com os seus fornecedores o contrato para que você continue vendendo, de saber renegociar as suas dívidas, porque muitos são endividados, né? Então, ali o consultor acaba ajudando a montar um plano de renegociação de dívidas, ou seja, aquilo que um gerente de banco deveria fazer é o que esses consultores estão fazendo, ajudando a grande parte do empresariado brasileiro a estar nos trilhos, pensando num futuro mais promissor. Como vocês lidam com muitos empreendedores e muitas dores desses empreendedores, eu queria até te pedir o seguinte, da observação prática de vocês, quais são os erros comuns ou as dificuldades comuns a muitos empreendedores? Se você tivesse que listar algumas, por exemplo, que aparecem frequentemente assim. Sabemos que o acesso a crédito é muito difícil. Então, a partir do momento que quando você tem essa dor, você passa a tomar decisões desarrazoadas, né? E um dos maiores erros é não saber administrar o dinheiro que recebe do seu cliente. E, principalmente, cumprir com os seus fornecedores, aquelas pessoas que prestam serviço. E o pior de tudo, que eu acho que tem que ser algo que você, empreendedor, precisa ter em mente, que o seu maior produto é o seu cliente. Cumprir sempre com aquilo que você vende, entregar para que o cliente tenha satisfação e sempre possa te indicar. Então, são muitos dos erros, são esses 3 erros que nós encontramos, mas eu acho que para fechar com chave de ouro é problema de gestão financeira. Esse é um dos maiores, porque eles não sabem administrar o dinheiro, guardar o dinheiro, saber utilizar o dinheiro na hora certa. E acho que esse é o caminho que nós estamos construindo. Sérgio Al, nosso comentarista aqui, fundador da Conta Black, especialista em finanças. Obrigado, Sérgio, por mais essa participação. Bom fim de semana. Para você também. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.